Já foi picado por uma abelha antes? Cara, é terrível. Queima por horas e depois incha, deixando uma grande marca vermelha que dura dias. Mas por pior que pareça, na verdade é a abelha que sai perdendo nesse acordo, porque alguns minutos depois de te picar, ela morre. Espera, por que um animal teria um mecanismo de autodefesa que é mais mortal para ele do que para o que está atacando? Isso não faz sentido. Bem, na verdade, há muito mais por trás desse mecanismo de defesa kamikaze do que se vê. Então, coloque algumas luvas grossas e prepare o gelo, porque estamos prestes a dar uma olhada bem dolorosa nos segredos das picadas de abelha. Agora, para quem tem medo de abelhas, o que vou dizer pode parecer uma piada. Muitas abelhas, na verdade, são incapazes de picar. Isso mesmo, todos os zangões e muitas abelhas fêmeas de diferentes famílias de abelhas simplesmente não podem picar. Na verdade, a família Andrenidae é composta inteiramente por abelhas cujos ferrões são tão drasticamente reduzidos que elas não poderiam picar você, mesmo se quisessem. Também há outro grupo de abelhas chamadas de Meliponini, também conhecidas, literalmente, como abelhas sem ferrão. Elas tendem a ser encontradas em regiões subtropicais, como Austrália, África, Sudeste Asiático e partes do Brasil e México. Na verdade, a maioria das abelhas na América Central e do Sul é do tipo sem ferrão. Portanto, se você realmente odeia picadas de abelha, agora sabe para onde ir nas férias. Então, sem um ferrão utilizável, como as abelhas sem ferrão se defendem? Bem, como muitos outros insetos, elas mordem em vez de picar. No entanto, assim como suas primas que picam, essas abelhas usam sua mordida para se agarrar ao inimigo até a morte, seja deles ou a do inimigo. Portanto, elas são tão autossacrificantes quanto as abelhas com ferrões. Pensando bem, retiro o que disse sobre destinos de férias ideais. Em nenhum lugar estamos realmente seguros. Como as abelhas comuns, as colmeias de abelhas sem ferrão são conhecidas por consistir em qualquer lugar entre 3.000 a 80.000 operárias. Dito isso, apenas um pequeno número de espécies de abelhas sem ferrão produz mel em quantidade suficiente para ser cultivado por seres humanos, mas isso não significa que não encontramos utilidade para elas. Devido à sua natureza relativamente inofensiva, muitas pessoas, especialmente no Brasil, optam por criar abelhas sem ferrão como animais de estimação. Portanto, se você está procurando um animal de estimação, mas não gosta das opções tradicionais, uma colônia de abelhas sem ferrão pode ser o que você procura. Não exigirá passeios, você não precisará recolher suas fezes, e você pode até obter um pouco de mel de graça no final. De repente, meu cachorro parece ser um investimento um pouco desvantajoso. O esquema da picada. Voltando às abelhas que podem picar, você já se perguntou como uma abelha decide usar seu ferrão? Bem, para responder a essa pergunta, primeiro precisamos entender as feromônios. Um feromônio é uma substância química ou uma mistura de substâncias químicas liberadas por um organismo que afeta o comportamento de outros membros da mesma espécie. Portanto, é informação comunicada principalmente pelo sentido do olfato de um organismo. A ideia de que existem mensagens químicas flutuando ao nosso redor o tempo todo pode parecer um pouco louca, mas a sinalização de feromônios como essa é essencial para a sobrevivência de uma abelha. Por exemplo, um feromônio primário causa mudanças de longo prazo na fisiologia e comportamento de uma abelha. Sim, um sinal químico sozinho pode literalmente alterar o corpo de uma abelha durante o desenvolvimento. Uau! Mas um feromônio liberador causa uma mudança rápida no comportamento. Então, os feromônios de alarme, que são um tipo de feromônios liberadores, são emitidos imediatamente depois que uma abelha pica algo. Isso alerta outras abelhas para algo como uma ameaça entrando na colmeia, instruindo todas as que podem sentir o feromônio a atacar o intruso. Mas quando elas sabem quando parar? Bem, uma equipe de pesquisadores das universidades de Constância e Innsbruck ajudou a responder a essa pergunta em 2021. Eles descobriram que as abelhas baseiam suas decisões sobre picar ou não quase que exclusivamente na quantidade deste feromônio de alarme na atmosfera. Além disso, elas aprenderam que as abelhas mantêm dois limites internos que medem o nível do feromônio, um que diz a elas quando começar a picar e outro que diz a elas quando parar. Quase como um termômetro interno, mas para a violência. Esses feromônios também podem ajudar as abelhas a determinar o grau da ameaça que enfrentam, com mais feromônios no ar indicando mais perigo.
Portanto, as abelhas avaliam o nível de perigo através do nível de feromônio de alarme na atmosfera. Portanto, quanto mais um intruso é picado, mais abelhas vêm para enfrentá-lo. Considerando que uma única colônia pode consistir em mais de 100.000 abelhas, essa é uma briga da qual você definitivamente não quer fazer parte. Agora, voltando às abelhas que podem picar, você já se perguntou como uma abelha decide usar seu ferrão? Bem, para responder a essa pergunta, primeiro precisamos entender os feromônios. Um feromônio é uma substância química ou uma mistura de substâncias químicas liberadas por um organismo que afeta o comportamento de outros membros da mesma espécie. Portanto, é informação comunicada principalmente pelo sentido do olfato de um organismo. A ideia de que existem mensagens químicas flutuando ao nosso redor o tempo todo pode parecer um pouco louca, mas a sinalização de feromônios como essa é essencial para a sobrevivência de uma abelha. Neste vídeo, exploramos os segredos das picadas de abelhas. Descobrimos por que as abelhas morrem após picar e como a estrutura do ferrão está relacionada a isso. Aprendemos sobre abelhas sem ferrão e como elas se defendem com mordidas, além de suas curiosidades. Abordamos a comunicação das abelhas por meio de feromônios, influenciando seu comportamento de ataque. As abelhas africanizadas foram destacadas por sua agressividade. Comparamos picadas de abelhas e vespas, explicando suas diferentes toxinas e reações em humanos. Também discutimos a apiterapia, uma terapia controversa com veneno de abelha. Em resumo, as picadas de abelhas são fascinantes e complexas, com mecanismos únicos de defesa e sobrevivência. Esperamos que este vídeo tenha esclarecido suas dúvidas sobre o assunto. Agradecemos por assistir e convidamos você a se inscrever no nosso canal, Saber Oculto e compartilhar suas experiências ou histórias relacionadas a picadas de abelhas nos comentários. Se desejar mais informações ou tiver alguma pergunta, não hesite em nos contatar. Obrigado pelo seu apoio.